esos barrotes. Essas No se barras de puede hacer ferro esa labor grossas, não se con pode fuerza fazer esse humana. trabalho com força humana, esse Para ellos labor. es Para algo eles é algo ya como cómodo, já como están que donde están. cômodo estão onde eles estão, Porque fíjate que porque cuando esa preste hermana atenção que dijo, quando essa irmã disse liberte a esa gente, liberte estaban essa como gente, poseídos. como que fora de si. Esa, Aí, ou seja, esa historia que essa muestra el história hermano que o Branham de esa irmão águila que Branham estuvo mostra encerrada dessa allí águia que esteve trancada dándose aí, golpes. se Pero fíjate batendo, que mas ella vejam que no ela era porque quería não era darse el porque ela golpe, queria era ficar porque se quería batendo, era salir. porque ela queria sair. Quería, Ela pero queria, la forma en que mas a ella estaba forma em que haciendo ela ahí estava fazendo isso no era não la era naturaleza de a ella. natureza dela, Y estas personas tú las da ves, sua natureza. E as ellas están pessoas, vocês encerradas veem que essas pessoas estão en trancadas esos barrotes com esses barras de ferro grossas, y no se dan barrotes, cuenta que elas não están percebem que enjauladas. estão enjauladas, trancadas. Pero cuando Mas ya son quando já libertados, são entonces ahí se libertas, dan vê que aí cuenta, elas somos percebem, libres, somos libertados. livres, libertos. Y entonces E então, esto que se está llevando a isso que se cabo está realizando, es el fazendo, cumplimiento é o de esa palabra cumprimento dessa hablada. palavra falada. Cuando le dijo, Quando lhe disse, yo eu, los eu liberto. os liberto, Búscate esa cita, ¿cuál liberto, es lo que busca essa dice? citação que diz, El casa del infierno, casa do ríndete. inferno, rende-te. O sea, ya es una Ou palabra seja, já é hablada uma palavra que falada fue que foi pronunciada por la pronunciada boca pela de un boca profeta. de um Eso profeta. estaba mostrando E ahí isso que en el estava profeta mostrando final aí que no último profeta iba a ser libertado ese iria ser mundo denominacional. libertado, esse mundo denominacional iria ser Cuando él dice libertado. allí, Quando ele diz en la aí, 10A, na 10A, pero vean cuando él mas dice veja onde ele diz, la na 164, 164, yo no tengo eu não suficiente fuerza tenho para força en mis brazos suficiente para nos meus romper esas braços barras. para quebrar Fuerza essas humana, barras. no es con Força humana ejército, não é com exército, ni con fuerza, nem sino com con mi força, senão espíritu, com meu dice espírito, Jehová de los disse ejércitos. Jeová dos exércitos. Yo no tengo Eu não tenho suficiente suficiente fuerza força en nos mis meus brazos braços para para romper esas quebrar barras. Así que dije, essas barras. Assim que eu casa disse, del infierno. casa do ¿Por qué inferno. casa del infierno? Por que casa do inferno? Un Vê, lugar é um lugar en donde onde están en prisión. estão em prisão, aprisionados. Casa del infierno. Casa do inferno, rende-te. Ríndete al nombre Rende-te no nome de Jesucristo. de Jesus Cristo. Comenzó a reventar y Começou a crujir, arrebentar, a rodaban, rugir, as barros rochas cayendo, y rodavam, la barras gente caindo, corría as pessoas gritando, corriam, gritando, libertados. libertos. O sea, fíjate que Ou seja, cuando presta se da atenção cuenta que la quando a persona pessoa percebe que ou se estuvo dá conta que enjaulada, esteve enjaulada, es como é han como hecho fizeram, diferentes é como se ejercicios. fez diferentes Por ejemplo, en un exercícios, animal por vi exemplo, que experiências em en um un lugar le animal que pusieron colocaram ele, está el caballo aquí em al um lado, cavalo aqui la do cabeza aquí lado, al a lado cabeça aqui do de la lado persona, da pessoa, y el jinete viene e y o le pone cavaleiro vem e põe, simbolizando, porque no tenía nada en simbolizando, la porque mano, não tinha nada y na le hace mão. así, Faz um simbolizando, faz assim, como poniéndole se en el fosse cuello, le pone por colocando no encima como si pescoço e fuera, colocando assim rozándole algo, con su mas roçando mano, ele com a sua mão. y E coge y pone pega el puño cerrado al e põe o frente de las punho narices fechado a na distancia, frente dos la nas mano, narinas, y à va distância a caminando y el sua mão, e vai caballo sigue caminhando e o detrás de la cavalo mano como segue si atrás da tuviera mão como se tivesse el jaquimón esse puesto, cabresto pero es de posto, mentira. mas é de mentira. O sea que, Ou y hay seja, otro aqui sitio tem outro también, lugar por também. ejemplo, un lugar Por donde exemplo, o lo lugar tenían en una onde jaula, tinham em uma creo que era un jaula, eu oso, creio que foi um urso, era um y daba urso. muchas vueltas y le Davam quitaron la muitas voltas, jaula tiraram a jaula y lo sacaron e o afuera tiraram lá para que para comiera fora e algo y para que volvió ele para ahí y siguió comesse dando algo, vueltas ahí. ficou, voltou e ficou Pero dando cuando voltas aí no mesmo local. Mas quando conocen y conhecem e entienden, entendem, comprenden que fueron compreendem que libertados, foram libertos, ahí es donde es ese aí é gozo onde que tem esse ven gozo que esa houve visión. nessa visão, se Somos regozijam. libres, Somos livres. o sea, cuando se Ou les seja, dio que el quando se lhes deu conocimiento o de lo que era la conhecimento do que libertad. era a liberdade. Eso está Isso en la escritura está que na dice, y escritura que diz: e conoceréis la verdad, conhecereis a verdade, e y a verdade os hará libre. vos fará livre. O sea, la Ou verdad seja, a es la verdade que hace é a que la faz libertad. a Conociendo el liberdade, conocimiento, conhecendo o tener el conhecimento, conocimiento ter o de lo que es conhecimento su do que é a venida, sua vinda. es lo que O que San Juan 8, São y João 8, conoceréis e la verdad, conhecereis a y verdade, la e a verdad verdade os hará libre. vos fará livres. Seréis verdaderos. Sereis. Pedro también Pedro habla também algo fala algo de libertad, de liberdade, pero todo esto mas vean que vejam estamos tudo isso viendo que nós estamos vendo
é nada mais e nada menos que o cumprimento das profecias, o cumprimento daquilo que foi falado, que no fim do tempo estaria se realizando na abertura do sétimo selo, estaria se fazendo com a abertura do sétimo selo, e o que estaria realizando, fazendo essa obra do sétimo selo, essa obra estivesse fazendo, é sob silêncio. É por isso que quando se pega o título ou se toma o título, não, é Pedro, eu creio que é quem fala, é Pedro, mas eu creio que é Pedro. Mas presta atenção que ele disse que ele toma o livro, o abre no céu, faz sua obra de reclamação, para realizar a sua obra de reclamação, desce e entrega o título a um homem, nessa meia hora de silêncio. Ou seja, que com a abertura, esse é qual? Qual é esse? São João 8. Depois nós buscamos onde é que se fala, onde é que fala... Este é 1 de Pedro 16 também. Bom, mas ele toma o título, pega o título, o entrega para um homem e faz sua obra e começa a realizar sua obra de reclamação. Mas presta atenção que quando está se fazendo, se realizando o cumprimento do que é o sétimo selo, já teve um começo ou um início. Onde? Quando nasceu. E quando nasce, tem a sua meninice, a sua juventude. Chega o ano onde ele nasceu de novo, o novo nascimento. Depois, mais adiante, vê que começa o ministério, mas ninguém sabe que é o sétimo selo. Continua realizando Deus o seu programa nesse entrelaçamento dispensacional e chega no ponto, na parte culminante ou conclusiva desse ministério, onde ele vem e toma o livro, e presta atenção que o irmão Branham abriu os 6 selos. Mesmo que no quarto selo é um selo predito, mas vejam, o sexto selo é Moisés e Elias, e ele disse o que era isso, mas não falou o nome desse ministério que tinha, ou seja, não abriu completamente. Então, depois do sétimo selo não se falou nada depois. E quando toma o livro e entrega a um homem, para que o coma e realize essa obra, última obra, a obra final do sétimo selo, já tem uma obra feita, onde a história que vem sendo realizada, feita do sétimo selo, então se dá a conhecer ao povo, e o povo vai vendo. Mas olha a história, o que vinha Deus cumprindo, e nós não sabíamos no meio da igreja o que Deus vinha cumprindo, tal como nas edades. Se cumpriu nas eras, e o irmão Branham abriu o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, e disse o que era, e porque já tinha se cumprido. E o sétimo selo, ao já estar numa etapa já de adulto, onde se está realizando a última obra, a obra final, então vai dando ao povo, mostrando ao povo o que era o sétimo selo e o que é o sétimo selo, desde o seu nascimento, e agora sabem quando ele nasceu, tem um conhecimento sobre quando nasceu de novo, quando ele começou o ministério. Antes não se sabia disso, antes era assim, coberto. Um de vossos irmãos era o que tinha o cumprimento do sétimo selo. Vê, tudo é simples. A abertura do sétimo selo é o que se está realizando, se fazendo agora, mostrando a história do que é o sétimo selo, e a última parte, a parte final, da qual não se iria dar a conhecer, senão que ele mesmo, ele próprio, fazendo a obra à medida que iria cumprindo tudo nessa última etapa, e vai mostrando o que iria fazer. Por isso que disto aqui não vai dizer nada para ninguém. Ou seja, que o silêncio, quando o silêncio começa no céu e Deus começa a abrir o sétimo selo na terra, já tem uma história do sétimo selo para que o inimigo antes não tenha destruído, ou não vá destruir o instrumento. É um segredo, era um secreto. Então, quando já o abre, no fim, o abre dentro dessa meia hora de silêncio, que é o que estamos vivendo agora. Agora, tudo que nós estamos vendo com esse mundo denominacional, que sempre começa de uma forma progressiva, porque igreja
tinham boa amizade nos diversos países. Muitos tinham boa amizade com eles, mas chegavam só até aí. Mas já ter algo um pouco maior e cada vez vai aumentar mais alto. Essa aproximação vai ser mais aguda. Então, onde as igrejas denominacionais recebem literatura e pedem literatura. E aí é onde a página 10A, parágrafo 99, eu ia ler ontem, mas ainda está aí. Eu creio que era muito para eles que eles estavam escutando. E aí se falou bem claro para eles. E talvez alguns desistiram, porque assim, de uma vez só, pessoas que já têm tempo, já levam tempo debaixo ou sob essa prisão, é difícil. Eles pensam que vão fazer mal para eles, dano, como que alguém está... Como quando alguém está preso ou está em um lugar onde o açoitaram e tudo isso, e depois vem alguém e tenta, é como um animalzinho, você vê um animalzinho que foi maltratado, que deram uma pisa nele, e a pessoa que vai ajudar e vai salvar ele rapidamente sai da pessoa, até que ele percebe que é para ajudá-lo. Porque ele vê que as mesmas mãos humanas que o maltrataram, ele vê uma mão humana, esse aqui vai bater em mim. E como Deus usa instrumentos, seres humanos, e o diabo usa também, instrumentos, por quando vem uma pessoa, pera um pouquinho, esse aqui, o que quer fazer mal para a gente, e tentam se esquivar, se desviando, mas Deus vai falando-lhes com amor, porque estamos na era do amor divino, e quando chega essa parte, onde já se cumpre isso, que ele diz aí na 10A, na página 10A, parágrafo 99, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora comece a receber esta mensagem, esse é exatamente a hora da sua vinda, essa é exatamente a hora da sua vinda. Ou seja, que aí já fica marcado que nesse tempo você está cumprindo a hora da sua vinda. Ou seja, que já marca para ti um tempo onde a vinda do Senhor está na terra realizando uma obra. Quando elas foram as virgens fátuas, compreenderam, entenderam que não tinham azeite, aí volta-se ao mesmo. Compreenderam. Lhes deu essa revelação e elas compreenderam, na realidade, que não tinham azeite. Tanto que nós nadamos e não temos azeite. Deus tem nos dado tanto e não temos azeite. Quando elas compreenderam que não tinham suficiente azeite nas suas lâmpadas, e quando vieram batendo na porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, partiu. Ou seja, que é nesse tempo onde a noiva se irá. Quando as virgens prudentes se foram, isso é correto, e elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar, elas não terão oportunidade. No momento em que a mensagem esteja circulando, a igreja se terá ido. Ou seja, no momento em que a mensagem esteja em plena circulando, ou seja, que tudo o que se está realizando de uma forma simples é o cumprimento das Escrituras. Quando elas compreenderam ou entenderam que não tinham azeite. Agora isso é o azeite, é o Espírito Santo. O vinho é o estímulo. E elas, ao compreenderem isso, então vêm batendo na porta. Já seja que foram porque não tiveram oportunidade, quer seja porque não tiveram oportunidade de receber a mensagem, por certas coisas, ou porque foram enganadas pelos líderes disso. Nos selos eu creio que está isso, foram enganadas, porque essas são gente boa, Deus vê o coração delas, Deus sabe que são gente boa. São pessoas boas. E Deus, ao ter misericórdia deles, compreendem e recebem o cumprimento da vinda do Senhor. Aí, portanto, obtém vida eterna, portanto, aí é por isso que depois dão suas vidas na grande tribulação depois. E o que se está vendo na página 482, deve ser, dos selos, 484,
Se você ver rapidinho, se consegue. Não, está por aqui. Isso está na 4. Nos selos. 481. Agora vemos que estes foram os 3 propósitos na abertura do 6º selo. Primeiras virgens fátuas têm que passar pelo tempo da grande tribulação para serem purificadas. Elas teriam que ser purificadas pelo pecado de incredulidade por terem rejeitado a mensagem. Isto se fez ou aconteceu no tempo da tribulação. E vemos que isto finaliza no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6 e 8. Elas já estão purificadas. Eles foram dadas vestimentas brancas a cada uma. Agora, isto não é a noiva, senão a igreja. São gente pura e gente boa que talvez não tiveram a chance de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegados por esses falsos profetas ou cegos por esses falsos profetas, e no entanto são sinceros de coração e Deus conhece os seus corações, e aqui é onde elas foram purificadas, foram tidas por dignas, ou seja, foram tidos por dignos, foram recebidos por esse instrumento. E ele, vejam, Deus através desse instrumento tem misericórdia, estende a sua misericórdia para esse grupo. Olhem, 13 horas de ônibus, 14 horas para ir a uma atividade, uma reunião. Não dormiram nessa noite, vieram aí de ônibus, estiveram na reunião um dia todo, porque chegaram às 4 da manhã, 5 da manhã chegaram, 2 da manhã, e depois das 2 da manhã para cá pela manhã, na terça-feira, depois às 7 chegaram aqui nas 7 horas para comer alguma coisa, preparar para a reunião, estar na reunião até a 1, 2 da tarde, se preparar para voltar e chegar na madrugada lá, para daí depois saírem os demais, os outros para os outros lugares. Algo mexeu, moveu eles, ou seja, tudo isso, olhem como dávamos no México, andávamos pelo México para uma reunião com o irmão William, e ele me fala, olha, Benji, todos esses irmãos vão para a reunião, e quando eu olho, era uma picape com um monte de gente bem vestida, e numa, tipo assim, na van lá atrás, e estavam aqueles que estavam bem na beirinha, assim, fora da caixa com todo o pó caindo neles, como um pau de arara, né? E é por isso que nós vamos ser julgados. Ele mesmo se incluiu. Olhem essas pessoas, o amor que ela tem para Deus e a sua obra. E tu vês pessoas que vão com 13 horas, levam 13 horas de ida e volta. E estando em Porto Rico, que tem a carpa aí em Porto Rico, que podem ir até a pé, não vão, alguns. É por isso que vão ser julgados. Não vai se ter desculpa no dia do juízo, porque tendo o cumprimento daquilo que Deus prometeu, que no fim do tempo a igreja noiva teria uma grande carpa catedral onde a glória de Deus estaria sendo manifestada, e não creem, tendo-a na frente deles. E não apenas aí, em outros lugares também, que se tem a reunião e não vão porque não creem. Não, é porque estão esperando uma outra coisa que não foi o que foi prometido, mas vão ser julgadas por isso. Não pensem que Deus vai passar em branco isso, despercebido isso. E tudo isso que a gente vê de pessoas com o coração sincero, e vão para uma reunião com 13 horas numa caminhonete com as crianças, os anciões, velhinhos. Algo está movendo eles, é Deus operando nos seus corações. Deus abençoe essa gente, essas pessoas, esses irmãos, a toda essa gente em todos os lugares onde fazem esse esforço de reunir o seu dinheirinho para ir à reunião. Uma reunião que diz, nem que seja de longe, eu quero estar aí e ver. Ou seja, que eles terão a sua recompensa. E eu desejo que as coroas que pessoas jogaram no chão,
sejam dadas a essas pessoas que valorizaram e que creram e que abraçaram a vinda do Senhor. Porque Ele disse, retém, mantém a tua coroa. Ninguém retém o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, que se não a retiver ou a retém e a joga para lado, não fique preocupado, que tem outro que vai pegar ela, agarrar ela. E eu desejo que essas pessoas recebam essas coroas que foram rejeitadas, desprezadas ou menosprezadas por pessoas que fizeram pouco da palavra do irmão Branham e do irmão William também, mesmo que diga que são crentes. Crentes no irmão Branham e crentes no irmão William são as pessoas que seguem e que creem no que eles falaram e trouxeram na sua mensagem. Esses são os verdadeiros crentes do irmão William e de nosso irmão Branham. Quando ele vem ou vier, porque ele diz, estamos esperando. Olha, eles vão ter uma grande surpresa que não vão vê-lo, nenhum deles vão vê-lo. Vão vê-los, porque somente vão ver aqueles que vão ressuscitar, são aqueles que têm a fé de rápido que vão ver, ou seja, estão se preparando, estão recebendo os trovões numa grande carpa catedral. A terceira etapa é o instrumento, é o sétimo selo. Portanto, aqueles que vão ver os mortos que vão ressuscitar são aqueles ou aquelas pessoas que receberam o cumprimento daquilo que o irmão Branham falou e do que falou o doutor William Souto Santiago. Esses sim, os que vão ver o nosso irmão William, o nosso irmão Branham, os 7 anjos mensageiros e todos os que partiram. Mas aqueles que não receberam cumprimento da visão da carpa, da tenda, que não se vista porque não vão ficar esperando e que continue esperando. Porque como quem unicamente, o único que pode ver é os que vão ressuscitar, aqueles que estejam conectados com a carpa, é o único que vão ver. Por isso é que ele falou, conecte-se com a carpa quando tudo esteja acontecendo, tendo os telões, tenham tudo pronto e não tenham o que dizer para aqueles que estão vivendo aí próximo, que vão até aí, porque isso é lógico. Eles não têm que ter uma tela na casa, se a tem ao vivo, não tem que ter um telão na casa. Para eles, eu volto e repito, para nenhum desses que tem rejeitado o cumprimento do que falaram esses 2 poderosos mensageiros falaram, para nenhum deles, eles não vão ter a oportunidade de voltar a vê-los. Não, que nós vamos vê-lo porque ele falou aqui, porque ele disse acolá. Fique confiando nisso. Não vão ver novamente nosso irmão William, se não recebem ou receberem o que ele e o irmão Branham falaram, do que seria a terceira etapa, a visão da carpa, da tenda. Agora, aqueles que sim estão recebendo o cumprimento dessa mensagem, dessa profecia do que falou o precursor e do que falou aquele que falou as boas novas, o nosso irmão William, esses estão se preparando para dar as boas-vindas, não apenas para o irmão William, para o irmão Branham, senão que a todos os que partiram do nosso tempo e a todos os das eras. E podemos dizer, nós conseguimos, aqui estamos. Assim que chegamos no fim, no final, isto era o que nós estávamos esperando. Olha, já está transformado e tu também. Nós estamos transformados. Essa é a evidência de que você esteve escutando tudo o que saía desde esse instrumento, desde a carpa catedral, desse quartinho de madeira desse lugar santíssimo. Era algo que já estava estabelecido. Isso, nós estivemos vendo isso, nós falamos isso durante esses dias e essa palavra, eu não achava ela. Tem algo que ele tinha escrito, eu não encontrava essa palavra. O irmão William num estudo e eu também o achei. E hoje, conversando no café da manhã, eu não sei o que estávamos falando, vem Sara e diz, sim, porque algo está se estabelecendo, algo assim, Sara falou. E essa era a palavra que eu estava buscando. Tem um escrito aqui, de um estudo bíblico, o irmão William escreveu, Deus transportou o reverendo William Branham para o futuro. Este é o escrito. É um escrito dele. Eu pensei que fosse uma mensagem, mas é um escrito no estudo bíblico dele. Isso está no estudo bíblico 346, página 245, o estudo bíblico de setembro de 2023. Deus transportou o reverendo William Branham para o futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo.
ou durante algum tempo, se ele viu algo que estava se cumprindo durante algum tempo, estão esperando que ressuscite o irmão William, ressuscite o irmão Branham, para então receber a fé de rapto. O que é isso? Quando eles venham já, a fé de rapto já, a igreja noiva já tem, porque senão não vão poder vê-lo. Ponto final. Vê que tudo é simples e tu falas isso e dizes isto, e essas pessoas não é como se entrasse por um lado e sai pelo outro. No lugar onde diz que tem um lugar onde diz que tem ouvidos de lagartixas, entra por um lado e sai pelo outro. E pelo contrário, o que fazem, não, aquele que dizer isso, começam a acrescentar. E como? Pondo as mensagens e colocando extratos como que para que ele falou isso, que ele falou isso outro aqui. Olhem, a interpretação disso é o que Deus está cumprindo hoje. Tão simples assim. Essa é a interpretação. Agora olhem. Deus transportou o reverendo William Branham para o futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo, ou durante algum tempo, e assim foi estabelecido. O da visão da Carpa Catedral foi estabelecido. Assim foi estabelecido o da visão da Carpa Catedral. Ou seja, se foi estabelecido é porque alguém está realizando, fazendo um labor, um trabalho, estabelecendo o que será isso que o reverendo William Branham viu. E tudo em uma forma progressiva, pois tem que ter um mensageiro, tem que ter um líder na mensagem liderança do Espírito Santo. Essa mensagem é extraordinária. Está se estabelecendo quem o está estabelecendo? É o Espírito Santo. E vejam, de primeira mão vai... Logo de primeira vai aos lugares, e graças a Deus que nos permitiu este tempo, porque Ele disse, se nós podemos fazer uma viagem onde se esteja fazendo um percorrido, um giro, olha, Deus escutou esse pedido do mensageiro e nos permitiu ir estabelecendo em cada lugar tudo, para que tudo esteja em ordem, ordenado, para que assim os países também tenham a presença de Deus nesse momento onde já esteja aberto, se abrindo essa etapa, aberta essa etapa onde os milagres serão internacionais. Mas para chegar a esse momento, tudo tem que estar em ordem, ordenado. Olha, se é estando apenas em Porto Rico e nós percebemos que quando vamos para os lugares, mas se eles têm a transmissão, eles veem como é que Porto Rico tem tudo, que essa é a cabeça, pois tu tem que dar assim uma cópia, fazer uma cópia, seria pegar aqui, copiar e colar lá, copy space. E no computador a mesma coisa que está lá, como é que tu vais fazer as coisas contrárias sobre interpretações pessoais e humanas, e tu vais fazer algo e tu pretendes, tu queres que Deus use esse lugar para que Deus também se manifeste aí. Vê, tu tens que o Espírito Santo, então, olha, a misericórdia até onde ela é estendida aqui, vai e permite que chegar aos lugares, corrigir aquilo que se tem, para que esteja em harmonia com a nova dispensação. E muito menos se uma pessoa volta e estava de uma certa forma e olha, vira e volta, bem melhor. Nós seguimos para frente. Tem sido corrigindo. Em muitos lugares vem se corrigindo, olha, isso faz assim, faz isso assim, faz isso assim, não faças isso assim, não faças isso assim, vê, e tudo isso é isto que ele falou. Era algo que se estava estabelecendo. Assim foi estabelecido da visão da Carpa Catedral. Assim será, porque já foi na visão, já foi no mundo invisível, e se tem que materializar, já foi, ou seja, já aconteceu, ou seja, que sim ou sim tem que se cumprir. Portanto, tem que haver um entrelaçamento para se realizar ou fazer esse labor, essa obra, e se tu prestares atenção, já é uma obra que se viu, foi vista, que ao estar sendo cumprida, já nessa atividade ou reunião que ele foi, quando ele viu tudo isso aí, olha, ele viu, espera um pouquinho, aqui não é como da forma, do jeito que se fazia nas denominações. Isso aqui já é algo diferente, já se vê que é algo que é fora da dispensação da graça, fora das eras. Ele diz fora que não era,
Não era o estilo pentecostal. Palmas aplaudindo, alvoroço, senão que era de uma forma suave, reverentemente, tudo quietinho, inquietude. E aí é algo que não se notava isso nas eras. Isso era algo que não se notava nas eras. Era de uma outra forma, de outro jeito. Essa é a escritura, o escrito do livro do... Não era no estilo pentecostal denominacional. Tudo era quietamente e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Era tudo em quietude, quietinho, silêncio. E aquele que estava realizando tudo aí era o Espírito Santo. Era a coluna de fogo através desse instrumento que estava fazendo tudo. E diz que é o ministério de Jesus ou de Jesus Cristo na sua vinda. Ele escreve em cima da oração do quartinho quando ele disse, por que aí? É o ministério de Jesus ou da sua vinda. Vê se você acha. Ou seja, aqui, o que estamos vendo sendo realizado, sendo feito, é algo tão grandioso, mas tão grande e ao mesmo tempo é tão simples. E que Deus nos permite ter esse tempinho, porque olhe como o mundo está. Deus nos permite ter esse tempo, mas é uma obra rápida, preparando todos os lugares, preparando não apenas o lugar de adoração, senão como o indivíduo, a pessoa, preparando-nos, ou podemos dizer, não só o indivíduo, mas os lugares, nas duas formas, porque tudo vai junto, pela mão. O que é que tem a ver um chapéu para o Espírito Santo realizar algo? É uma coisa material, um objeto na visão. Vê? Que vai junto. Não é que nós demos prioridades aos locais e demos prioridade a uma coisa ou a outra. Tudo é junto. Tudo abarca, tudo tem importância nessa grande obra que Deus está realizando. Um chapéu, qualquer um diria, o que é que um chapéu tem a ver? Vejam, tudo tem que estar no seu devido lugar, até a mais mínima coisa. Se um chapéu teve a ver para a cura aí, nesse momento, tinha que ser levado em consideração, quanto mais para a cura do corpo inteiro, a transformação. Ou seja, que é o momento mais glorioso, mas é o momento mais delicado também, no qual nele damos graças a Deus que Ele nos tem ajudado e nos continuará ajudando para seguir a guiança, a liderança do Espírito Santo e seguir as instruções do Espírito Santo. E que quando essas palavras uma das que ele me falou, não fiques preocupados, que vai ter um povo que vai te seguir e vai crer. E eu estarei contigo. Não temas, eu estarei contigo. Não temas. Faz tudo assim, assado. Muitas coisas ele me falou. Agora, como essas pessoas ficarão quando no final, e isso era o que ele mesmo, o que eu estava esperando era para quem eu tinha falado, porque é o mesmo Espírito Santo, tudo o que corresponde a este tempo final, é aquele mesmo que eu digo que vou esperar que chegue, é o mesmo que está nele, porque é o Espírito Santo, não é quem reencarnou, quem fez isso, quem tirou isso, é o Espírito Santo que vai de mensageiro em mensageiro, e quando ele disse, ali me verão de novo, era aí, claro que iriam ver aí de novo, e está realizando. Deus está fazendo tudo, todos os escolhidos o estão vendo novamente de novo aí, obrando, porque esses são os ministérios que o Espírito Santo está operando aí, e está realizando, fazendo a obra, e todavia eles ainda esperando, mas nós já estamos muito, muito adiantados, nós já estamos no momento onde, vejam, este entrelaçamento cada vez vai ficar mais marcado ou marcante com este grupo denominacional e também com o povo hebreu, que está aí no caminho, no passo. Sabe quem estava conectado na terça-feira vendo a reunião? O Rabino Moshe. Meu Deus. E no fim ele falou, muito bom, muito formoso, algo assim, a atividade, a reunião. Muito boa, muito formosa. Ou seja, que eles estão muito, mas muito
vendo tudo, estão de olho em tudo. E o outro também que estava de olho, me escreveu hoje, foi o Rabino Birbal, também esteve olhando Birbal. Ou seja, que tudo isso, eles estão de olho, porque onde eles, diz o irmão Brana, que eles iriam vê-lo, operando tudo, era entre os gentios obrando, mas tem que ter uma amizade, tem que ter algo, tal como aconteceu com os irmãos de José. Cada vez que eles iam, mas até que se lhes revelou-se para eles, o tratavam como um amigo, que iam lá, bom, eu vou, e voltou de novo, vamos já nem pedia mais permissão, vou até José, é meu amigo, mas vejam, chegou o momento em que ele revelou-se para eles, e onde o viram entre os gentios. Tudo está se realizando, fazendo de uma forma tão simples que, se não vigiarmos, até mesmo nós mesmos temos que voltar um pouquinho. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui, porque tudo está acontecendo bem rápido. E é rápido. Isto aqui é onde diz, este é onde diz. Isto foi no estudo bíblico do dia 25 de setembro de 2022. Ora, teu Pai que te vê em segredo te recompensará em público. Não seja como os hipócritas que fazem um espetáculo público das coisas. Entra na tua câmara secreta, então o anjo do Senhor e eu descemos ao pequeno quartinho que ele me falou lá, terei que guardá-lo como um segredo pelo resto da minha vida. O irmão William escreve aí, a carpa aí, o quinto Elias, segundo Moisés e segundo Jesus. Ou seja, o ministério que estava aí era o ministério de Elias, de Moisés e de Jesus, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Nesse que diz que era a comissão, como o anjo veio a mim, algo assim que está na página de trás da mensagem, os ungidos dos últimos dias, é esse aí. Nesse ele fala ou diz, escreve aí, ele escreve. É o ministério do Senhor em sua segunda vinda. O que está ministrando, quem está ministrando aí? É o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, que hoje, o que nós estamos vendo no meio do povo é o ministério do Senhor em sua segunda vinda, cumprindo a visão da carpa, da tenda, o cumprimento da segunda vinda do Senhor em sua segunda vinda. Podemos pôr algo mais ou menos por aí no tema, porque eu tinha a palavra estabelecida na minha mente. Ou pode o ministério da segunda vinda, estabelecendo a visão da carpa ou da grande carpa catedral. É esse aí. Vamos colocar esse tema para hoje. Olha só, hoje tudo isso o tinha aí para falar. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro deste ano de 2024, aqui em Buenos Aires, na Argentina. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção poder compartilhar aqui com a família, com Gabriel, com Jéssica, seus filhos. Passamos Meisan, Natanael e Rebeca aqui, né, com esta família que está pertinho aqui do auditório. Passamos aqui para saudar a Gabriel Bedi, que fazia tempo que eu não o via. E aqui estamos praticando e conversando e glorificando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que nos deu no dia de ontem. Que foram muitas coisas que tem que voltar a revisar, examinar, porque daí se pode falar muita coisa se pode falar daí, mas vejam, Deus vai falando, vai trazendo a sua palavra, e essa palavra vai produzindo tudo e para o qual foi enviada, e daí vai saindo mais e mais e mais e mais, e é a que produz tudo, é falado, ou é falado, e essa palavra é a que vai fazendo, dando o fruto que corresponde. A terceira etapa é para todo mundo, para todo o planeta Terra. Diz que é para os perdidos, para a igreja, para as fátuas e para a noiva. Diz na página 1057 do livro de Citações, página 119, ou seja,
Falar a etapa que impacta, ou que seja, causa impacto em todos os grupos. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde e até uma próxima vez. Deus os abençoe.